senador eleito Sérgio Moro declarou na tarde desta terça-feira apoio a Rogério Marinho na disputa para a presidência da casa. No Twitter, o ex-juiz disse que seu voto será a favor da oposição firme ao governo do PT. Moro disse ter tomado a decisão após ouvir os eleitores paranaenses. Quem representa, Zé, essa declaração de voto é um apoio importante para Rogério Marinho, né? Sim, e obedece a estratégia que eu venho falando aqui. Muita gente diz que isso é novidade, mas não é não, viu? Essa estratégia de levar a disputa pela presidência do Senado Federal para fora do Congresso Nacional, ela é eficiente. Veja bem, o senador eleito Sérgio Moro, né, que toma posse no dia 1º, e confessa que seguiu exatamente o que pensam os eleitores. É o que nós estamos vendo, por exemplo, nessa enquete aqui da Jovem Pan. Ou seja, conseguiram os articuladores da campanha de Rogério Marinho extrapolar os limites do Congresso Nacional e discutir uma posição tão importante assim na sociedade. A gente vê hoje as mídias sociais trabalhando, as pessoas estão mandando mensagens para os senadores, e-mails e mensagens. Isso é importante, porque isso faz uma mobilização. É definitivo para ganhar? Não sei, eu acho que não. Mas, assim, vai virar um ou outro voto que é muito importante para essa disputa. É um novo momento e a gente vê que até no voto secreto do Senado Federal, esse tipo de campanha, esse tipo de posicionamento acaba funcionando. Então, essa posição do Sérgio Moro é o resultado de uma estratégia da campanha do Rogério Marinho de levar essa campanha para fora do Congresso Nacional. Ora, os eleitores têm que participar de tudo, né, no Senado, na Câmara e, por que não, na eleição. Renan Calheiros perdeu a disputa pela presidência do Senado exatamente com esta estratégia. Houve um cerco a Renan Calheiros. Nelson Kobayashi. Bom, faz muito bem declarar o voto no Rogério Marinho, é fiel aos seus eleitores, mas a participação do Sérgio Moro no Senado Federal eu vejo como alguém que vai ser uma pessoa isolada lá, sem ambiente. Porque o Sérgio Moro, na política, ele só colecionou traições, colecionou desavenças, falta de lealdade, que na política é um atributo essencial. Foi assim com o presidente Bolsonaro, quando saiu do Ministério da Forma como saiu, foi assim depois numa pré-campanha presidencial, com as pessoas que abraçaram a sua pré-candidatura, com partido, com movimentos, e depois mudando de decisão ali nas vésperas. Foi assim com as pessoas que ele prometeu apoio para candidaturas à Câmara dos Deputados, aqui em São Paulo, por exemplo, depois lançando a sua esposa como candidata. Então, ele tem uma história de desavenças, fruto de deslealdade, conforme muitas pessoas falam. Então, vai chegar lá no Senado Federal com muita desconfiança de todos aqueles outros senadores. Faz bem em declarar voto de acordo com o que pede o seu público, mas ele tem muito pela frente para reconquistar algum tipo de credibilidade política. E, aliás, ele manifestar que será uma oposição firme ao governo do PT é o mínimo que ele faz agora para tentar, de fato, ser contra o PT, porque no curso aí das suas ações jurisdicionais, depois políticas, o que ele fez, na verdade, foi ajudar muito o PT. Você, Pavinato? Eu acompanho o voto do relator Nelson. É o mínimo que o Sérgio Moro faz. O mínimo. O mínimo, porque é o mínimo de um começo. É o mínimo de uma caminhada que se inicia do zero. Porque o Sérgio Moro, ele é o fator de grandes males para o Brasil. Digo quais são. Primeiro, como é que eu posso usar uma palavra? O fator da personalização do juiz-herói. Isso é um mal. A justiça é uma instituição e não deve ser confundida com pessoas. A partir do momento em que ele se sente o popstar da justiça, ele cria uma cadeia que eu chamo de nova matriz judiciária brasileira e nós chegamos ao momento atual em que juízes alimentados com a sua vaidade bem nutrida, com gritos de nosso herói, tomam medidas ao arrepio da lei. Então ele começa com essa postura em 2017 na Lava Jato. Isso foi um grande mal. Você pode ter gostado lá, mas não está gostando agora, eu tenho a mais absoluta certeza. Segundo, ele deu um motivo que faltava para que
todas as decisões contrárias ao atual presidente na Operação Lava Jato fossem anuladas. Ora, como é que você condena alguém, deixa a magistratura, deixa o seu posto, deixa o seu cargo de juiz e vai assumir um ministério do maior rival daquele que você condenou? É óbvio, você gerou aí, deu de presente, em bandeja de prata. Está aqui a prova objetiva da minha suspeição. Eu deixei o cargo de juiz federal para ser ministro do inimigo daquele que eu condenei. E por último, quando ele se desentendeu com aquele que o convidou para ser ministro, ele saiu dando tiros ao alto que não acertaram ninguém, mas arranharam a unicidade de um movimento de direita que se iniciava no Brasil. Portanto, Sérgio Moro, até este momento, só fez mal ao Brasil. E declarar voto num candidato que pretende ser oposição ao Lula é o mínimo que ele faz para começar bem. E você, Mota, que achou da declaração de voto? Mas meu comentário vai ser um pouco mais benevolente. Ontem eu li aqui uma citação no encerramento do programa, né, que dizia: esse mundo é um vale de lágrimas, onde predominam os injustos e os ímpios. Eu acho que o ex-juiz e senador eleito Sérgio Moro fez uma coisa boa ao declarar voto no senador Rogério Marinho para presidente do Senado, né? Sérgio Moro disse ainda que será a favor da oposição firme ao governo do PT. É o que se esperava dele. A declaração dele teria sido: sou contra radicalismos e a favor de uma alternativa democrática para o país, com economia liberal, políticas sociais e o combate à corrupção. É uma boa declaração. São boas ideias, melhores do que as de muita gente, talvez melhores do que a maioria dos políticos brasileiros. É verdade que o ex-juiz e ex-ministro começou a sua trajetória política de forma acidentada, mas ele começou a consertar essa trajetória com a vitória na eleição para o Senado. A política, às vezes, oferece segundas chances ou terceiras chances para as pessoas. E o ex-juiz Sérgio Moro está tendo uma chance fantástica agora, porque existe uma enorme expectativa em relação à sua atuação como senador. Eu acho que não é injusto se a gente disser que repousa sobre os ombros dele uma enorme responsabilidade, uma responsabilidade que eu diria que é histórica.